irmãos abrir suas Bíblias lá em Atos 8. Atos 8 nos fala da segunda parte daquilo que o Juliano leu aqui essa noite, né? A Bíblia fala ali que antes de Jesus assuntar ao céu, ele diz que derramaria, né, o seu poder. A palavra que Jesus usa ali derramaria ali o poder ali, a palavra é dunamis, que quer dizer da onde vem a palavra dinamite, né? Quer dizer, o poder de Deus sobre a igreja. Jesus assunta, o Espírito Santo vem e aí começa, né, a primeira, segunda, terceira viagem missionária, e o poder de Deus tomando os apóstolos, tomando aquelas 120 pessoas que estavam lá no dia de Pentecostes, certo? Então é essa palavra. Então lá em Atos capítulo 8 hoje, nós vamos ver um pouquinho dessa segunda parte, né, de quando a igreja já começa a ser perseguida e ela começa a cumprir a segunda parte da promessa de Deus, né? As promessas de Deus, quando é de Deus, elas sempre vão se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então tudo que está na Bíblia aqui vai acontecer, porque não é o pastor Jorge falando, a Bíblia não contém a palavra de Deus, é Deus falando conosco, amém? Então lá em Atos 8 diz assim, ó: e Saulo, o mesmo Saulo que depois é tocado lá no capítulo 9, que depois vira Paulo, o Saulo que perseguia e depois passa a ser perseguido, o Saulo que matava as pessoas, que levava as pessoas a deserdar da fé deles, a negar Cristo, depois é alcançado por Cristo e passa a ser o maior bandeirante do Evangelho. Aqui ainda o nome dele era Saulo, né? Que quer dizer, Saulo quer dizer o grande. Quando Cristo encontra ele, passa a ser o pequeno. Paulo é o pequeno, né? Certo? Ninguém pode ser grande diante de Deus, né? Diante de Deus nós continuamos pequenos diante de um Deus poderoso, amém? Saulo, que consentia na sua morte, naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos, exceto os 12 apóstolos, né? Aqui já havia sido, né? Já havia sido substituído Judas. Todos, exceto os 12 apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que está lá no capítulo 7, que foi o primeiro mártir da Bíblia, certo? E fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, e colocava na prisão. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte. Eles não iam se escondendo, eles não iam fugindo, eles iam por toda parte pregando a palavra, amém? E Filipe, descendo a Samaria, o mesmo Filipe que foi escolhido, né, lá em Atos, no capítulo 6, como um dos 7 diáconos, junto com o próprio Estevão, que foi morto, anunciava a Cristo. As multidões unânimes atendiam as coisas que Filipe dizia. Ouvindo, Filipe não só falava, Filipe fazia. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram salvas, espíritos imundos eram retirados das pessoas, pessoas eram curadas. Hoje nós pregamos muito o Evangelho, fizemos pouca coisa. Hoje o Evangelho, muitas vezes, meus irmãos, o Evangelho ele virou mais uma palestra, ele virou mais algo de marketing, algo com muita luz, algo com muito palco e com pouco poder. O Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele. Amém. Ele fazia no passado e ele continua a fazer hoje. Amém. Ele continua a libertar, ele continua a curar, ele continua a salvar,
Ele continua a fazer aquilo que nós não podemos. E não é nós que fizemos, é o nome poderoso dele. Amém? Pois o espírito imundo de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos. Filipe não só pregava aos ouvidos, Filipe pregava também aos olhos. As pessoas só não ouviam o que Jesus fazia, mas as pessoas viam também o que Jesus fazia. Amém? Hoje nós estamos devedores dessa segunda parte aqui. Nunca foi tão pregado o Evangelho e nunca houve tão pouco poder na igreja. Nunca a palavra foi tão pregada e nunca houve tão pouca mudança nas igrejas e na sociedade, e em geral no palavreado, na cultura, nas músicas, na sociedade. Nunca houve tanta neutralidade. Um evangelho que pouco muda, um evangelho que pouco transforma, um evangelho que, muito diferente do evangelho de Atos, meus irmãos. Nós ficamos aí fazendo um monte de estratégia, um monte disso, um monte daquilo. Nós precisamos urgentemente, a igreja precisa voltar ao evangelho de Atos. A igreja precisa voltar ao evangelho da transformação, do poder, da cura, do Cristo que batiza com o Espírito Santo. Amém? Amém? Pois os espíritos imundos, possessos, saíam gritando, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e havia grande alegria. Sempre quando há salvação, quando há libertação, quando as pessoas são transformadas, há alegria. Ora, havia certo homem chamado Simeão, que ali praticava mágica, né? Se nós olharmos Deuteronômio, Levítico, nós vamos ver o quanto qualquer prática de adivinhação ou mágica era condenada, né, na Bíblia. Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, o qual dava ouvidos do menor ao maior, dizendo: esse é o homem, é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque muito ele iludia as pessoas, né? Satanás sempre usa as pessoas, né? A Bíblia diz que ele, se possível, se transforma de anjo de luz para enganar até os escolhidos. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava. Pastor, o que é evangelizar? É trazer as boas novas, né? É mostrar que todos nós, sem exceção, estávamos condenados, estávamos sob a ira de Deus, e um dia, através da obra exclusiva do poder de Deus, do Espírito Santo, fomos convencidos da nossa miséria, da ira de Deus, da nossa condenação, e corremos aos braços de Cristo, e o sangue dele nos purificou de todo o pecado. Isso é evangelho, né? A igreja não vem para resolver o nosso problema sentimental, a igreja não vem para resolver o nosso problema de dinheiro. A igreja é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, para reconciliar o homem com Deus. Esse é o papel, né, do Evangelho, né? E é isso que Filipe falava. É exatamente isso que Filipe falava, né? Ele diz aqui, quando deram crédito a Filipe, que ele evangelizava a respeito do reino de Deus, e o nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados homens como mulheres. E o próprio Simão, depois os irmãos prestam atenção aqui, que até esse Simão, que era o mágico, o ilusionista, também abraçou a fé. Isso quer dizer, meus irmãos, que nem todo batismo salva, e que o batismo não influencia na salvação também, e que muitas vezes, como eu já vi lá da Quadrangular, do Evangelho Batista, nós evangelizamos e batizamos pessoas que não estão mais no Evangelho hoje, uns que estão longe. Por quê? Porque professaram uma fé e nunca encontraram a Cristo. E o batismo não vai alterar nada na vida das pessoas, e muitas vezes nós não sabemos o que acontece na vida deles. Esse cidadão, ele viu os sinais, ele viu o milagre de Deus, mas ele nunca nasceu de novo,
ele nunca foi salvo. Então, meus irmãos, nós temos que ver que muitas vezes as pessoas estão muito perto de Cristo, até professam uma fé, mas nunca foram salvos. Depois, se os irmãos verem e continuar a ler o capítulo 13 ali, vocês vão ver que depois ele toma uma atitude ali que nunca vai ser de alguém que conhece a Cristo. Vamos orar então aqui essa noite. Pai amado, Pai querido, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra que é espada de dois gumes. A Tua palavra, Pai, que divide a alma, espírito e corpo, e vai aonde ninguém pode ir, vai aonde nenhuma psiquiatria pode ir, que nenhuma psicologia pode ir, mas só onde a Tua palavra pode ir, Senhor. Dividindo alma, Senhor, indo lá no profundo escondido do nosso coração, curando, Senhor, aumentando a nossa fé, nos libertando, consolando, confortando. Senhor, que a Tua palavra tenha liberdade do nosso meio, que o Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, e que o Teu nome possa ser glorificado nesse lugar, Pai. É a nossa oração hoje em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. O título dessa pregação é Uma Igreja em Movimento. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Vou repetir para vocês. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. David Wilkerson, que é um cidadão que eu gosto muito, que foi o cidadão que um dia foi chamado, ele estava numa igreja lá no interior do Texas. Ele saiu do interior do Texas e foi para Nova York pregar no meio das gangues, no meio daqueles moços, daqueles jovens que eram viciados em cocaína e heroína, né? Ele dizia que chegaria um tempo que nós teríamos que evangelizar os evangélicos. Eu acho que esse tempo está chegando, né? Certo? Pastor, o que é uma igreja? De onde vem esse termo? A igreja no grego, que o nome quer dizer eclésia, quer dizer os chamados para fora com propósito. Qual é o propósito, pastor? O propósito de pregar o evangelho que transforma as pessoas. Amém? Esse é o papel da igreja, meus irmãos. A Bíblia nos fala claramente que todos nós, sem exceção, estamos condenados. Se pegarmos lá em Salmos, no capítulo 14, no versículo 1 a 3, a Bíblia diz que Deus olha do céu e vê que todos os homens se corromperam, que todos os homens não conseguem buscar Deus e todos eles se extraviaram. Sabe o que é uma coisa que ia para a tua casa e foi extraviada? É uma coisa que errou o caminho. Então todos nós, sem exceção, erramos o caminho. Essa é a realidade. E o que é o Evangelho? O Evangelho é muito mais que uma comunhão. O Evangelho é muito mais um lugar onde nós apertamos a mão. O Evangelho é muito mais que uma ideia. O Evangelho é o poder do Espírito Santo de Deus que transforma a nossa vida. Amém. Que reconcilia nós com Deus, que nos dá a paz que excede todo entendimento, que nos dá a esperança de salvação, que nos dá a alegria e a plenitude que nada nesse mundo pode nos dar. Amém. Esse é o Evangelho. Ele continua sendo um poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém. É o Evangelho, é as boas novas que produz arrependimento. Arrependimento, o que é, pastor? Metanoia, mudança de ideia. Antes nós nos prostituímos, agora não nos prostituímos mais. Antes a nossa boca falava um monte de coisa ruim, agora ela louva a Deus, ela exalta o nome do Senhor, não porque somos melhores, não porque somos santarrões, porque em nós habita a presença do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o Evangelho que muda, o Evangelho que coloca fé no nosso coração, e foi isso que Jesus prometeu à igreja, como foi falado aqui, lá em Atos, do versículo 1 e 8, a Bíblia diz assim, Atos 1 e 8, ele diz assim, mas recebereis poder. O poder aqui quer dizer dunamis, que é de onde vem a palavra dinamite, né?
o Espírito Santo derramado sobre a igreja, certo? É isso que acontece, e foi exatamente o que aconteceu, né? Estavam lá eles reunidos, os 120, Deus derramou do seu Espírito e começou o Evangelho lá em Atos, no capítulo 2, meus irmãos, as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Ah, pastor, era esse critério que nós vimos na igreja pentecostal? Não era nada disso, meus irmãos. Se você pegar de capa a capa os 28 capítulos de Atos, dali você vai ver que a grande diferença de Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, a igreja evangeliza, a igreja vai atrás de perdido, a igreja sai das quatro paredes. Sempre que houver uma igreja em movimento, sempre que houver uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai evangelizar. Amém? Amém. Ela evangelizará, ninguém precisa mandar ela. É isso que aconteceu lá em Atos, no capítulo 2. O mesmo Pedro, que há pouco tempo tinha negado Cristo, se levanta sem microfone, sem baixo, sem nada, no meio de 3.000 pessoas, e ali ele prega e 3.000 pessoas são batizadas, meus irmãos. Pouco depois, lá em Atos, no capítulo 4, aquele número se acrescenta para 5.000, e a igreja começa a prosperar, cheia do Espírito Santo de Deus. E sempre quando a igreja começa a se movimentar, sempre Satanás vai se levantar, e é isso que começa a acontecer. Lá em Atos, em capítulo 3, começa a primeira perseguição, né? Pedro e João são presos, né? Depois deles fazer um ato miraculoso, deles orar para uma pessoa que estava há 40 anos na porta de Formosa, meus irmãos, e aquele homem é totalmente curado, eles são presos, né? E a Bíblia diz que a partir do momento que eles são soltos, eles vão e se encontram com a igreja de novo, e a Bíblia diz que eles oram, e no lugar que ele estava, treme aquele lugar. E quando eles tremem, eles não oram assim: pelo amor de Deus, Senhor, repreende o inimigo, pelo amor de Deus, levanta contra Satanás. Eles oram dizendo assim: Senhor, nos dá ousadia e nos dá graça diante das ameaças, diante das perseguições, para nós continuar a pregar o Evangelho de Deus. Amém. Essa é a oração deles. É só você ver ali, lá em Atos, no capítulo 4. Mas Satanás, quando ele bota a perseguição e não dá certo, ele vai para outras coisas. O que ele começa a fazer? Lá em Atos, no capítulo 6, ele começa a fazer a inversão de coisas, né? E é o que está se fazendo hoje, né? A igreja muitas vezes hoje se ocupa muito mais com a ação social, com a questão de dar para as pessoas que não têm, que com a palavra e com a oração. E isso aconteceu a mesma coisa naquele tempo, né? Então o que aconteceu ali? Havia uma divisão, havia um problema, havia um problema entre as viúvas da parte helênica. O que eram as viúvas helênicas, pastor? As viúvas judaicas de fala grega, né? Começou-se a ser desassistidas. Elas não estavam recebendo os donativos, elas não estavam sendo alimentadas, e começou a haver uma divisão na igreja. E aí aquilo começou a tirar a atenção dos apóstolos, começou a tirar a atenção da pregação, começou a tirar a atenção das pessoas da oração. E aí o que os apóstolos fazem? Eles oram, eles pedem direção de Deus, e eles elegem ali o diaconato, os 7 primeiros diáconos, certo? Para quê, pastor? Para que os apóstolos se ocupassem da pregação e da palavra, porque para eles a prioridade era oração e palavra. Não é que a assistência social não era importante, mas isso não era a prioridade da igreja. É só os irmãos verem aí, pegar Atos capítulo 6, por favor. Se os irmãos verem ali, ó, certo? Ó, versículo 2: Então os 12 convocaram a comunidade e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, nos quais encarregaremos desse serviço, e nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém?
Então, qual era a prioridade deles? Qual era a prioridade da igreja? Pregação e oração. Aliás, não existe pregação sem oração. Oração é lógica em chamas. Amém? Nós precisamos estar orando para estar aqui. E precisamos que a igreja ore por nós para estar aqui também. Porque senão não conseguimos estar aqui. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos ver aqui que o primeiro levante de Satanás foi esse, né? E o que é então, meus irmãos, uma igreja? O que é uma igreja em movimento? A igreja em movimento é o sal que sai do saleiro, é o sal que se movimenta. A igreja em movimento é a igreja que vai de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então é isso que nós vamos ver no livro de Atos, né? Do capítulo 1 até o versículo 7, Jerusalém, Judeia. Do capítulo 8, Samaria. E do capítulo, meus irmãos, 13, quando eles oram, eles estão lá na igreja de Antioquia, e eles oram e jejuam, e o Espírito Santo não era uma determinação, não era homens por causa de dinheiro, não era interesse, não era pastor vendendo de igreja, não era pastor tocando de igreja, porque o dízimo era maior. Não, era o Espírito Santo que ungia homens, era o Espírito Santo que dirigia a igreja. Amém. E eles oram e jejuam, e a Bíblia diz que o Espírito Santo diz: separai a Paulo e Barnabé para a obra missionária. Amém. Amém. E aí começa, né? Ali começa toda a obra, primeira, segunda e terceira viagem missionária. Em menos de 12 anos, mais ou menos, todo mundo daquela época ele é atingido. Tá? Através do que, pastor? Através do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Não havia estratégia, não havia neurolinguística, não havia palco, não havia luzes, havia poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Havia o que não há hoje, muitas vezes. Amém? Certo? Aqui nós vamos ver, meus irmãos, vamos para o texto agora, certo? Atos capítulo 8, a primeira parte do texto, versículo 1 a 3, certo? Nós vamos ver o que há uma grande perseguição. Se você notar ali, naquele dia levantou uma grande perseguição, né? Certo? Pastor, por que os apóstolos ficaram lá? Será que os apóstolos não queriam evangelizar? Os apóstolos, meus irmãos, tinham que ficar em Jerusalém, porque eles eram comissionados, eles eram como pastores da igreja. E a Bíblia diz que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Então, os apóstolos não fugiram da perseguição. Os apóstolos ficaram lá, porque a Bíblia diz que o mercenário, quando vem a perseguição, ele se afasta, porque ele não é pastor, ele só pensa no dinheiro, né? Certo? Então nós vamos ver que os apóstolos ficam e a igreja é espalhada, certo? E a Bíblia diz que a perseguição é tão grande. Se os irmãos pegarem as suas Bíblias ali, vocês vão ver aqui, que Estevão acabava de ser morto, e colocaram as suas indumentárias, as suas roupas, jogaram do lado de um cidadão muito famoso, que depois veio a ser o maior evangelista, né, do evangelho, que era Paulo. Paulo viu a morte de Estevão, e com certeza aquilo deve ter impactado muito a vida daquele homem, certo? Nós vamos ver que esse cidadão, quando Paulo faz questão de contar a sua biografia e seu testemunho. E Paulo nunca negou o quanto ele perseguiu a igreja, o quanto ele foi vil, o quanto ele foi violento, certo? Se vocês olharem aqui, lá em Atos, no capítulo 22, no versículo 4, ele diz assim, eu persegui este caminho. Os do caminho era chamado os cristãos. Antes de ser chamado em cristãos, pela primeira vez ele foi chamado cristãos em Antioquia.
como se fosse um escárnio, como se fosse um desdém. Cristãos se chamava pequenos cristos, era como se fosse debochando da fé das pessoas, certo? Então eles eram chamados antes os do caminho, perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Então isso era Paulo, certo? Se você pegar lá no versículo 9, no versículo 19, aliás, vai dizer assim, ó: Senhor, eles sabem que eu colocava em prisão e nas sinagogas açoitava. Pastor, quantos açoites era dado nessa rapaziada? 40 menos 1. Aquilo saía pedaço de costela. Aquilo era uma ponta com um ferro na frente, com uma madeira, que a costela se conjuntava. E era 39 chibatadas, era 40 menos 1, porque se o romano contasse errado, era o soldado romano que ia apanhar. Então ele já contava menos 1 para não errar, né? Se ele tivesse problema na matemática, já ele não queria errar para não levar ele, né? Certo? Então, açoitava as pessoas. Olha ali, ó, lá no versículo 19, certo? Eu bem sei que eu encerrava, açoitava os que criam em ti, né? Certo? Lá em Atos, meus irmãos, no capítulo 26, Paulo fala mais um pouquinho do que ele fez com a rapaziada. Olha ali, ó, certo? Ó, na verdade, a mim parecia que muitas coisas eu deveria praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém, havendo recebido autorização, encerrei muito dos santos. Essa também era uma maneira como se chamavam os cristãos das épocas, os santos, né? Em grego, os separados, né? Aqueles que receberam a Cristo, aqueles que foram separados do mundo para serviço da sua glória. Ou seja, nós hoje somos santos também, não porque somos melhores, não porque somos canonizados, isso é uma bobajada, mas porque abrigamos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Somos templo dele e andamos de maneira diferente por causa disso. Então, eu procedi assim com muitos dos santos nas prisões, e contra esses eu dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar. Pastor, o que é esse trem, blasfemar? Ele obrigava que as pessoas negassem a Cristo. Quando as pessoas não negavam, ele batia até matar, né? Muita gente negou a Cristo nas mãos de Paulo. E esse Paulo depois, a maior prova do Evangelho é essa. A maior prova do Evangelho é não saber um monte de Bíblia. A maior prova do Evangelho não é decorar a Bíblia inteira, não é frequentar uma igreja. É o que aconteceu na vida de Paulo. Aquele que perseguia, depois é perseguido. Aquele que antes tinha raiva, agora ama aquilo que Cristo ama. Amém, meu irmão? A maior prova do Evangelho é mudança de vida. É o que aconteceu Paulo é a maior prova viva do Evangelho. A mudança que o Evangelho faz na vida das pessoas. Amém? Talvez as pessoas não acreditem na Bíblia. Talvez as pessoas tenham essa mania de dizer: a Bíblia é uma coisa velha. Apesar de que a Bíblia é muito mais comprovável que qualquer outro livro do mundo. Qualquer outro livro de história vai ter no máximo 800, 600, 700 comprovações, manuscritos. A Bíblia só no Antigo Testamento, meus irmãos, tem mais de 20 mil. O Novo tem mais de 9.000 comprovações. Mas não adianta nada a gente saber que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é Deus falando conosco, se nós não nos arrependemos, cremos em Cristo, entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós só vamos ter mais informação e vamos ser mais condenados, só isso. Não vai resolver nada, né? A maior evidência na Bíblia é o arrependimento que ela faz na nossa vida. É a transformação que ela faz no nosso coração. Essa é a maior evidência que a Bíblia é verdadeira. Né? Talvez os irmãos já ouviram falar de um cidadão que foi um dos maiores apologistas do mundo, né? Ele tem até um filme, né? Acho que os irmãos já viram, né? É aquele cidadão que o seu pai
batia na sua mãe até sangrar, né? Ele trabalhava numa fazenda, foi molestado sexualmente pelo capataz da fazenda, e quando ele vai para a faculdade, as pessoas, ele encontra um grupo de estudo bíblico, e aí a primeira coisa que ele fala com aquelas pessoas, ele diz: cadê esse Deus de vocês? Que quando eu estava sendo molestado, quando a minha mãe estava apanhando, ele não fez nada por ela. E aí aqueles jovens, de maneira muito sábia, olharam para aquele moço e disseram: olha, faz o seguinte, se você me provar que Jesus não existe, nós tudo largamos a nossa fé e vamos ser agnósticos, vamos ser ateus que nem tu. E aí ele foi tão fundo na investigação, talvez os irmãos não saibam, mas todos os manuscritos, todas as cópias primeiras da Bíblia, elas estão em museus católicos, né? O Museu de Louvre na França, o museu lá da Inglaterra. Então todos os manuscritos estão ali. Ele foi tão a fundo que ele foi pesquisar em todos os originais da Bíblia, né? Esse cidadão. E aí acontece sempre o que acontece, né? Quando o cidadão pesquisa demais, ele se torna mais cristão do que nós todos juntos, né? Certo? Ele se converte, meus irmãos, e ele se converte de uma maneira tão grande, não porque ele viu o poder, ele viu que a Bíblia era a palavra de Deus, ele ficou encantado, porque a primeira declaração que ele dá assim: eu nunca vi um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que fez tanto milagre, que ressuscitou mortos, que parou o vento, repreendeu a tempestade, e ao mesmo tempo que ele é tão transcendental, ele é tão amoroso e se importa tanto conosco. Amém? E a primeira coisa que ele faz é, quando o pai dele estava morrendo, ele volta para a casa do pai. A sua mãe já tinha morrido, o pai era alcoólatra, o pai estava morrendo, e a primeira coisa que ele faz, ele foi se reconciliar com o pai. O pai batia nele, o pai era alcoólatra, e ele foi lá pedir perdão para o pai. E o pai olha para ele e diz assim: meu filho, eu não conheço esse Cristo, mas se ele fez isso na tua vida, eu vou querer ele para mim também. Esse homem se converte, meus irmãos, e ele passou a ser esse homem que batia na esposa, esse homem que era um homem alcoólatra, esse homem que era um homem terrível, se converte, e ele se torna um maior testemunho naquela fazenda do poder de Deus e da transformação que o Evangelho pode fazer na vida. Amém. Esse cidadão, o nome dele é Josh McDowell, né? Ele tem um livro que se chama Mais que um Carpinteiro, né? Eu acho que o irmão Emerson, eu sei que leu, porque eu já emprestei para ele, né? Certo? Tem outro livro que ele escreveu também, que é Evidências que Exigem um Veredito, que é sobre a ressurreição de Cristo. Ainda é vivo, ele e o pai dele lá nos Estados Unidos, certo? Então o Evangelho é isso aí, o Evangelho é essa mudança, né? Então nós vamos ver lá no versículo, voltando para Atos 8, nós vamos ver lá no versículo 4 que Filipe, certo? Ele era um diácono e ele foi um pregador extremamente fiel, né? A Bíblia diz lá no versículo 4, Atos 8, 4: entre mentes os que foram dispersos. Essa palavra no grego aqui, dispersos, quer dizer sementeira, semeadura, espalhar semente. Então aqueles que iam sendo dispersos, iam semeando, iam espalhando a palavra de Deus, a semente, né, meus irmãos? A semente sempre é boa, a terra, que às vezes é ruim, né? A semente sempre é boa, a terra nem sempre vai. Então, o que aconteceu, meus irmãos? Em meio à perseguição, meus irmãos, perseguição nunca parou o Evangelho, né? O problema é quando a igreja se assemelha muito com o mundo, né? Eu me lembro, eu não era cristão, mas eu me lembro, meu pai trabalhava numa empresa bem grande em Criciúma, né? Numa cerâmica. E eu me lembro quando eu era guri, né? Isso faz tempo, né? Certo? Que meu pai dizia assim: olha, evangélico com a cerâmica não contrata, né? Eles não falavam evangélico naquela época, eles falavam evangelista. Não tinha emprego porque o cara era evangelista, né? Certo? Já era podado, já era perseguição, meus irmãos.
certo? Hoje não, hoje o evangelho é gospel, é tudo legal, tudo bom, né? Sabe lá ser evangelho, né, meu irmão? Então, a perseguição, meus irmãos, o vento da perseguição, ele só espalha e ele semeia a colheita. O vento da perseguição, ele só acende a chama, ele não apaga a chama, ele acende a chama. Talvez o irmão não saiba, mas em 1536, eu botei até no grupo da igreja essa semana, em 1536, o tradutor da Bíblia que hoje você tem aqui, que o nome dele era William Tyndale, foi queimado vivo. Ele andou, né? Ele se escondeu por causa do rei, o rei oitavo da Inglaterra, que era católico, né? Dizia que ele era herege porque ele estava traduzindo a Bíblia, porque a Bíblia o que era? Era a Bíblia de costa, em latim, e ninguém entendia nada. Aí esse cidadão, ele começa a traduzir a Bíblia para as pessoas, certo? E ele é queimado vivo. E quando ele está sendo queimado vivo, ele não diz aqui, acaba com aquele herege, com o rei, não. Antes dele ser queimado vivo, a oração que ele faz assim: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Abre os olhos do rei da Inglaterra. 3 anos depois, o rei da Inglaterra abre os olhos e toda a Bíblia é circulada na Inglaterra. Amém? Talvez você não saiba, mas em 1919, 41 igrejas são fechadas na Coreia do Sul pelos japoneses, certo? Em 1950, meus irmãos, eles perseguem, eles queimam uma série de igrejas na Coreia do Sul. Pastor, o que aconteceu? A Coreia do Sul é comunista? Não. A Coreia do Sul é o evangelho mais lindo que tem no mundo hoje. Sabe por quê? Porque lá na Coreia do Sul, a mesma disciplina que eles tinham para trabalhar, se você for lá nas igrejas de Seul, aliás, a maior igreja evangélica hoje está em Seul, a igreja do Po Won-chok, né? Certo? Está lá no Seul. Se você for às 5 horas da manhã, lá nas igrejas de Seul, vai ter um bocado de gente ajoelhado, orando antes de trabalhar. A mesma disciplina que eles tinham para trabalhar, agora eles têm para buscar Deus antes de trabalhar, porque tudo o que eles veem e tudo o que eles acham, eles sabem que depende no trabalho, na vida, na família do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém, meus irmãos? Né? Talvez nós não saibamos, mas também no mesmo ano de 1900, hoje a igreja protestante na Coreia é maior que o budismo, é maior que o confucionismo, é maior que qualquer seita asiática. A maior igreja da Coreia do Sul hoje é protestante, com mais de 20% da Coreia do Sul. Lá em 1949 foram deportados 637 missionários da China. E até hoje o evangelho na China ainda é proibido, né? E ainda tem gente que defende, certos partidos no nosso país que defendem o comunismo. Talvez você não saiba, mas o comunismo matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra junto. Mais de 60 milhões de pessoas foram mortas pelo comunismo, né? E tem gente que defende esse tipo de partido aí, e tipo de ditaduras que essas pessoas se aliam, certo? Em 1949, 637 missionários são expulsos da China. E 10 anos depois, quando eles acharam que o evangelho tinha acabado na China, a igreja doméstica, a igreja clandestina, a igreja nas casas, né, que não tem toda essa estrutura nossa, nós temos tudo, às vezes só falta a fome de Deus para nós, falta a vontade de nós chegar um pouquinho em Deus, só isso. Lá eles não têm, meus irmãos. Lá muitas vezes eles andam 100, 200 quilômetros para ir num culto escondido, porque se pensar que eles estão adorando Deus, complicou tudo, né? Certo? 10 anos depois dos 637 missionários ser expulsos da China, o evangelho tinha crescido 40 vezes mais. Hoje, na China, diz que a igreja que mais cresce no mundo hoje, diz que são mais de 80 milhões de pessoas que adoram a Deus clandestinamente na China. Amém? Amém? E por que isso, pastor? Sabe por que isso? Porque a palavra de Deus
não volta vazia. Amém? Porque a palavra de Deus vai sempre se cumprir. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 16, 18. Pega aí Mateus 18. Também eu vos digo, tu és Pedro, pedrinha de rio, né? Petros, pedra, seixo, aquela pedra lavada que não vale nada. Sobre essa pedra, sobre essa pedra, rocha angular. A igreja nunca foi edificada em Pedro. A igreja é edificada no nome, que é sobre todo nome, no nome Aleluia. Que venceu a morte, no nome que nos salvou, no nome que ressuscitou, no nome que perdoa o nosso pecado, no nome que vai buscar a sua igreja. A igreja é edificada na rocha angular, na rocha que os homens rejeitaram, mas que Deus o fez de sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que em cima da terra, embaixo nos céus, todas as pessoas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. Amém. A igreja é edificada em Jesus, por isso que ela vai prevalecer, é comprada pelo sangue dele, foi ele que comprou ela. Olha, ele diz aqui, ele vai dizer assim, tu és Pedro, sobre essa pedra que é Jesus eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então o que a perseguição vai fazer? Nada. O que acaba com a igreja é o pecado, o que acaba com a igreja é o mundanismo, o que acaba com a igreja é o sincretismo, é a mistura do mundo com a igreja, é o mundo entrando na igreja, é a igreja que não faz diferença, é a igreja que não renuncia, é a igreja que não se arrepende, é a igreja que não é santa. É isso que acaba com a igreja. Perseguição nunca acabou com a igreja e não vai acabar. O que acaba com a igreja é o mundo, é quando a igreja se assemelha com o mundo, é quando o mundo entra nela. Quando a igreja começa a imitar o mundo, ela começa a perder o seu valor, ela começa a perder o seu poder, dia após dia. Amém? É isso que acontece, meus irmãos. Então, o Evangelho é isso aí, né? Nós vamos ver aqui, certo? Que nós vamos ver voltando para Atos capítulo 8 aqui, Atos 8, certo? Nós vamos ver que a igreja era perseguida, mas ela continuava firme, certo? E Filipe, ele não parava, ele não se escondia, ele não dizia que estava em tribulação. Lá no versículo 5 ele descia para Samaria anunciando a Cristo, e a Bíblia diz que havia multidões que o atendiam, ouvindo não só o que ele falava, mas vendo o poder que agia sobre a vida de Filipe, né? Então, pessoas, né? Espíritos eram imundos, saíam das pessoas, paralíticos eram curados e havia, né, salvação, havia alegria, né? Aí as pessoas assim, pastor, isso aí foi naquele tempo. Não é para aquele tempo, não. O poder de Deus ainda continua sempre hoje. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. É só nós olharmos aqui, aí tem um monte de teólogo aí, né, de gabinete, nunca foi numa favela, nunca entrou num presídio, nunca foi num beco orar por alguém, né? Teólogo de gabinete, o poder. Não, meus irmãos, a Bíblia é clara. É só nós olharmos ali, Marcos capítulo 16, versículo 17, 18. Nós vamos ver que quando Jesus assunta ao céu, ele fala em Marcos 16, ele fala em Mateus 28, ele fala em Lucas capítulo 24, a mesma coisa, é o mesmo recado, mas lá no Marcos ele diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se você olhar ali, você vai ver que todos os verbos que Jesus fala aqui estão no futuro, não estão no passado. Ele diz, olha, o poder foi na minha época,
O poder é quando estava ali, não, está tudo no futuro. Quer ver? Em meu nome expelirão demônios. Expelirão, não é expelido, não é expilou, não, é expeliram, é futuro, né? Em meu nome falarão em novas línguas, pegarão de novo futuro em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhe fará mal, se impuserem as mãos de novo no futuro, ficarão curados. Continua, o poder de Deus é para hoje, amém, meus irmãos? Não é algo que ficou lá, não, é algo que continua, que vai continuar. Então, nós vamos ver, meus irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus ainda, é o poder de Deus para transformar vidas, é o poder de Deus para libertar pessoas, é o poder de Deus para transformar, como transformou a vida de Paulo, né? Agora nós vamos ver lá no versículo 6, 7, 8, que Filipe não só pregava aos ouvidos, mas ele pregava também aos olhos, né? É só nós olharmos ali, a Bíblia diz que pessoas, paralíticos, coxos, eram curados, e foi exatamente a mesma afirmação que Jesus fez para o nosso amigo, meus irmãos, João Batista, quando ele estava numa crise de fé, quando João Batista estava prestes para ser decapitado, né? João Batista foi um dos menores tempos que teve de um cidadão cheio da presença de Deus. O próprio Cristo vai dizer: dos filhos de mulher ninguém houve igual a João Batista. Ah, pastor, por quê? Porque todos os profetas profetizaram sobre a vinda de um Messias. João Batista viu o Messias, andou com o Messias e batizou o Messias, amém? Aí quando João Batista está para ser decapitado, e pastor, por que ele está decapitado? Porque ele ganhou um monte de alma, porque ele pregou um evangelho político, que ele disse que até os pitólicos iam ser salvos? Não, João Batista denunciou fortemente o pecado. Quando ele viu o adultério de Herodes, ele disse: adúltero. Ele não passou a mão na cabeça do Herodes, não. Ele denunciou o pecado, ele não foi omisso, né? Ele não passou a mão na cabeça do cara, não. Ele foi veemente, né? Certo? E quando João Batista está numa crise de fé, ele manda as pessoas que seguiam ele: olha, vai lá e fala com Jesus, vê se é ele mesmo o Messias ou se vai vir outro. Aí olha a resposta que Jesus dá para a turma dele, lá em Mateus capítulo 11, versículo 5, se puder botar ali, né? No Data Show 5 e 6, diz assim, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres. Ah, pastor, quem é o pobre? O Bolsa Família? Não. Pobre no grego aqui é gente que tem fome de Deus. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pobre é aquele que continua com fome de Deus. Amém? É esse o pobre, né? Bem-aventurados os pobres, que está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, né? Certo? Então, Filipe pregava tanto aos ouvidos, como também aos olhos. As pessoas iam sendo purificadas, as pessoas sendo libertas, os samaritanos, né, iam sendo salvos, né? E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo mestiço, meus irmãos. Samaritano é o povo que o judeu não queria nem ver. Ora, João chegou e fez uma das orações mais lindas, né? João, que é o apóstolo do amor, tem uma hora que ele está com Jesus, eles estão passando por Samaria, o samaritano barro, não querem que eles passem, e aí João disse assim: Jesus, quer que nós fazemos aquela oração lá de Elias, que ora para derramar fogo do céu para consumir essa turma, né? Certo? Esse era o samaritano. Agora os samaritanos são alcançados, porque o Evangelho não tem preconceito, o Evangelho não tem acepção de pessoas, o Evangelho não tem raça, o Evangelho não tem pobre, não tem rico, não tem amarelo, não tem negro, não tem branco.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. O Evangelho alcança a todos, a todos, a todos. Ele não tem preconceito, né? Diante de Deus, meus irmãos, nós somos todos iguais, todos. Somos todos pecadores e somos necessitados do mesmo Cristo, do mesmo sangue que nos purifica de todo pecado, da mesma fé, do mesmo Espírito Santo, do mesmo Senhor e do mesmo Jesus. E somos necessitados da mesma esperança, da convicção do mesmo selo do Espírito Santo, que é a convicção que um dia nós estaremos no céu com Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Né? Então, nós vamos ver que esse Filipe, ele pregava essa mensagem, né? Não tinha nada disso, de sério, pregava o Evangelho, né? E a palavra de Deus nos fala aqui, para nós ir acabando, lá em Atos capítulo 8, nós já estamos quase acabando, em Atos 8, que tinha um cidadão, né? Que era o Simeão. Ele viu o poder de Deus, ele viu aquelas pessoas sendo batizadas. Depois ele viu quando Pedro e João vieram lá de Samaria e pôr as mãos sobre os samaritanos, e ele viu algo sobrenatural. A Bíblia não diz aqui que eles falaram em novas línguas, a Bíblia não diz aqui que eles foram batizados no Espírito Santo, mas com certeza esse Simeão, alguma coisa diferente ele viu, ele quis comprar aquele poder. Eu gosto muito de um cidadão que é um autor reformado, mas ele pensa exatamente como os renovados, como os pentecostais, que é Martin Lloyd Jones. Ele diz que o batismo no Espírito Santo sempre é uma obra posterior à conversão, sempre é uma obra posterior, exatamente como a Bíblia, né? Exatamente como aconteceu no dia de Pentecostes, porque todos eles já eram salvos, exatamente como aconteceu aqui em Samaria, que eles já tinham se arrependido, exatamente como aconteceu lá na casa de Cornélio, lá em Atos 10, e exatamente como aconteceu quando lá na terceira viagem missionária, quando Paulo chegou diante dos Efésios: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles olha, nós nem sabemos que ele existe. Daí vocês receberam o que? Nós somos batizados no batismo de João Batista. Aí qual é o batismo que João Batista, o que João Batista dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, se eles tinham recebido o batismo de João, eles já eram arrependidos. Se eles já eram arrependidos, eles já eram nova criatura. Amém? Então, é outra vez a evidência que o batismo do Espírito Santo vem pós novo nascimento, vem pós salvação. É uma bênção secundária após a salvação. E esse cidadão que é reformado, que é da igreja presbiteriana, que nunca deixaram o livro dele vir para o Brasil, veio há poucos anos agora, até foi esgotada a edição dele, porque os presbiterianos nem querem que fale sobre isso, né? Ele fala exatamente como nós, né? E toda vez que há o batismo do Espírito Santo na Bíblia, há algo diferente, ou uma manifestação do Espírito Santo, há algo diferente. Você vai ver, por exemplo, lá quando eles oram, treme o lugar, né? Eles vão cheios do Espírito Santo, né? Então sempre que há uma manifestação do Espírito Santo, há algo diferente, né? E esse cidadão que era o Simeão, quando ele viu isso, ele quis comprar aquilo. Ele não era convertido, né? Ele viu os milagres, ele viu o poder de Deus, mas nunca houve arrependimento na vida dele, né? Essa é a verdade. Tanto é que depois Pedro disse assim: olha, arrepende-te, né? Arrepende-te então nós vamos ver, meus irmãos, que Satanás, ele sempre faz isso, né? Foi com Jesus, foi com Paulo. Quando Paulo começa a primeira viagem missionária, quando ele começa a pregar o Evangelho, existia um grande governador que se chamava Sérgio Paulo. Ele começa a ser tocado pelo Espírito Santo. Aí um cidadão que era um enviado de Satanás ali, certo? Que ele começou a querer desviar Sérgio Paulo da conversão. Aí Paulo ora para que aquele homem ficasse cego. Sempre que o poder de Deus, a manifestação de Deus, esse Satanás se atravessa, meus irmãos, para tentar impedir. Sempre assim. Esse cidadão aqui,
o nosso amigo Simeão foi alguém usado por Satanás para atrapalhar a obra de Deus, né? Certo? E nós vamos ver que muitas vezes a pessoa que está na frente, a pessoa que Deus o comissionou, ele tem que ter esse discernimento para ver o que é de Deus e o que não é Deus, né? A Bíblia fala lá em 1 João, no capítulo 4, que nem todo Espírito procede de Deus, nem todo Espírito procede. Nós vamos ver lá Paulo em Atos capítulo 16, que ele começou a evangelizar lá na Macedônia, e a Bíblia diz que tinha uma moça que adivinhava, que era usada por Deus com espírito demoníaco para dar lucro para os seus senhores, né? E a Bíblia diz que toda a vida que Paulo falava, ela dizia: esses homens são servos do Altíssimo, né? E a Bíblia diz que Paulo começou a orar e discernir para ver o que atuava na vida daquela moça. E depois de alguns dias ele orando e com um dom do Espírito que se chama discernimento, ele bota a mão naquela moça e liberta, porque aquilo que havia naquela moça era um espírito demoníaco, né? E por ele libertar essa moça e por ele salvar ela, por obra do Espírito Santo, Paulo e Silas, né? Acabou o lucro de um monte de gente que usava aquela moça para ganhar dinheiro ilícito, né? E eles são tocados na cadeia por libertar a pessoa e pregar a palavra de Deus. Então, pregar o Evangelho, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho nunca foi essa volúpia que nós estamos vendo ultimamente, né? Nunca foi esse gospel aí que a gente tem visto hoje, né? Para concluir aqui, meus irmãos, nós vamos ver ali, ó, certo? Lá em Atos capítulo 8, certo? Versículo 14: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que em Samaria receberam a palavra de Deus, eles duvidaram. Eles já haviam visto o poder de Deus, eles já haviam visto a manifestação de Deus. Eles disseram: não, samaritano não pode. Nós somos ruins, meus irmãos, né? Às vezes a gente duvida do que Deus pode fazer. Nós somos ruinzinhos, né? Pode ver que nós não somos muito diferentes, né, de Pedro e João. Então as primeiras pessoas que mandaram lá para conferir, né, para olhar se realmente os samaritanos, olha, isso aí é verossímil, não é Shopee, né? Não é propaganda, não é fake news, não é propaganda falsa, né? Os samaritanos mesmo se converteram. Eles mandaram o próprio João, que tinha orado para descer fogo do céu, né? E está lá em Lucas capítulo 9, versículo 4, ele ora pedindo fogo do céu, né? O discípulo do amor, né? E meus irmãos, a Bíblia diz aqui, ó, que eles desceram e oraram, e a Bíblia diz que todos eles receberam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles, né, com certeza foram batizados no Espírito Santo, porque Simão, vendo aquilo, ó, ele ofereceu dinheiro, certo? Então, meus irmãos, o que eu queria dizer para os irmãos hoje? O poder de Deus ainda está em evidência, amém? Amém. Deus ainda batiza, Deus ainda cura. Ah, pastor, e como é que tudo isso acontece? Não acontece a gente usando o celular. Não acontece a gente ficando no frio sem vir para a igreja para orar. Não acontece quando a gente não renuncia a nada. Não acontece. O poder de Deus vem pela oração, amém, e pela fome da palavra de Deus. Amém. Continua sendo os dois meios que Deus usa. Não tem outro meio. Não tem. O resto é coisa inventada, né? O resto é produção, né? Não adianta eu querer dizer: hoje vai ter culto de milagre, hoje vai acontecer. Não adianta eu marcar. Deus batiza quem quer. Deus derrama o Espírito a hora que quer. Agora, o poder de Deus continua vindo pela oração, pela palavra de Deus. Não tem outra maneira. Não tem outro meio. Amém? Não tem outro meio, né? Que nós possamos fazer igual os apóstolos fizeram. Que nós possamos entender ainda que a pregação e a oração são a prioridade da igreja, se nós queremos de novo o poder de Deus para nossas vidas. Amém? Amém?
levantar para nos orar, então? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, nós continuamos a crer nas Tuas promessas. Senhor, a Tua palavra nos diz que nos últimos tempos, lá em Joel, Tu derramaria o Teu Espírito sobre toda a carne. A Tua palavra diz, meu Pai, que nós oraríamos, Pai, e as pessoas seriam libertas. Nós imporíamos as mãos e as pessoas seriam curadas. Nós falaríamos e as pessoas seriam batizadas no Espírito. Senhor, nós cremos, Pai, que tudo o que aconteceu na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida de Filipe, continua acontecendo na Tua igreja atualmente. Senhor, a Tua palavra nos diz que se nós crêssemos, nós veríamos a glória de Deus. Senhor, a Tua palavra diz que as coisas possíveis são para o homem, mas as impossíveis continuam para Ti. Senhor, a Tua palavra nos diz que tudo é possível aos olhos do que crê. Senhor, nós cremos, Pai, que não somente, Pai, a Tua palavra deve ser falada, mas que Tu ainda continua a ser o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que convence do juízo, da justiça, do pecado, o Deus que pode transformar a pessoa mais vil do mundo em Paulo, no maior evangelista e no maior missionário do mundo. Senhor, aviva os nossos corações. Senhor, aviva a nossa alma de novo, Senhor. Coloca em nós desejo, Pai, de ver a Tua glória de novo, Senhor. Coloca em nós, Senhor, o desejo de ver a manifestação do Teu poder sobre a Tua igreja. Senhor, dá sonhos para a Tua igreja, dá revelações ao Teu servo, dá fome à Tua igreja, para que nós possamos continuar a ver a glória de Deus. Senhor, continua a soprar sobre a Tua igreja, assim como um dia Tu soprou lá em Pentecostes, que Tu possa soprar sobre as nossas vidas, Pai. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a mesma coisa, Senhor, que Tu usou a Filipe, um simples homem como nós, que Tu possa usar outros Filipes aqui no nosso meio. Sim, meu Deus. Que Tu possa usar outras pessoas da mesma maneira que Tu usou Filipe, da mesma maneira, Senhor, que Tu usou Estevão, homem cheio do Espírito, que as pessoas não podiam nem contentar com ele, da mesma maneira que Tu usou Pedro, Pai, para que tantas pessoas se voltassem a Ti, Pai. Que Tu possa usar a Tua igreja, Pai, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam libertas, para que nomes possam ser escritos no livro da vida, para que multidões de pecado possam ser apagados, para que esperança de salvação possa ser revivida, e que acima de tudo, meu Pai, que nós possamos ver pessoas tendo a paz que excede todo o entendimento. Senhor, age no meio da Tua igreja, Pai. É a nossa oração nessa noite. Senhor, age no meio da Tua igreja, age no nosso meio, Pai. Reaviva, Senhor, a nossa igreja, Pai. Reaviva os nossos corações. É a nossa oração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo, que a graça do Cristo bondoso, o amado, querido, bendito, benevolente, longânimo, possa estar com cada vida, possa estar com cada família, e que nessa semana, Pai, Teu Espírito Santo venha, Senhor, a trabalhar nos nossos corações. Venha trabalhar, seja em sonhos, seja na palavra, seja de noite, e que o Teu Espírito possa voltar a nos sacudir nessa semana, Pai. A nossa oração em nome de Jesus. Amém.